pessoal, bem-vindo ao EFAI de Esportes. Hoje nós iremos fazer um programa diferente. Nós iremos falar sobre esporte de modo geral, características, como se joga, como se pratica, aonde se pratica e tudo mais. E hoje nós iremos começar com Martoni. Martoni, assim, começou há pouco tempo no esporte, tem só uns 40 e poucos anos dedicado ao rugby. Jogou na seleção brasileira há mais de 10 anos, foi técnico da seleção, foi um dos fundadores do Band e tem outros clubes, depois ele falaria, né? Tudo bem, Marta? Tudo bem, Ayrton? Maravilha. Que legal. Então, falar de rugby então, a galera quer saber mais ou menos sobre rugby, porque a gente começa a ouvir coisas que não tem o menor sentido. Tá. Então me fala mais ou menos assim, como começou o rugby e aonde começou? Então vamos lá, legal a pergunta. O rugby é um filho do futebol. Ele nasceu em 1823 no colégio de rugby na cidade de Rugby, na Inglaterra. Um belo dia, um jogador chamado William Webb Ellis, jogando futebol, pegou a bola de futebol com as mãos e saiu correndo. Era grosso. Era meio grosso, não gostava muito da história. Bom, enfim, ele saiu correndo, o pessoal gostou, tentou segurá-lo. E aí, não é que esse esporte é legal? Com a mão e com os pés, enfim. E aí se jogava futebol, o primeiro nome do rugby é rugby football, porque era o futebol de rugby, que era jogado na época com os pés e com as mãos. E assim ficou, e aí depois, em 1867, o futebol foi para um lado e o rugby aí definitivamente foi para o outro lado, e hoje deu no que deu, né? Uma potência. Mas a história básica é essa, por isso que o nome é rugby. E chegou no Brasil quando? Chegou com o Charles Miller. Quando o Charles Miller chegou ao Brasil, ele trouxe a bola de futebol e a bola de rugby. Aliás, o Charles Miller era um ótimo jogador de rugby. Muito bom. E muito bom jogador de futebol também. Então, assim como o nosso esporte predileto, o futebol, veio nas mãos do inglês, o rugby também. Pô, bacana. Interessante. E me fala um negócio, assim, que todo mundo pergunta, a primeira coisa que todo mundo pergunta é o seguinte: qual a diferença básica do rugby para o futebol americano? Ah, legal, cara. O futebol americano é um filho do rugby. No começo do século XX, 1900, 1905, 1910, se jogava rugby nos Estados Unidos. E o americano quis aperfeiçoar o modelo. Não sendo esporte inglês, ele queria que não fosse inglês. Então ele deu uma cara ao futebol americano, que no início também tinha muito passo para trás, alguma coisa. E eles introduziram um passo para frente, que é o passo que hoje em dia o quarterback faz. Ao longo dos anos o futebol americano foi também fazendo suas regras específicas. Mas basicamente, o rugby é um esporte muito parecido com o nosso futebol, são 2 tempos de 40 minutos, enfim. Não tem time de ataque, time de defesa, no rugby todo mundo ataca, todo mundo defende, igual o nosso futebol. O futebol americano já tem time de ataque, time de defesa. Outra diferença bem importante: a bola de futebol americano, embora oval, é um pouco menor que a de rugby. No futebol americano você pode dar um passo para frente e você pode bloquear jogadores sem a posse de bola. No rugby você só pode derrubar quem está com a posse de bola, a bola é um pouco maior e o jogo é mais dinâmico. Mas os dois são esportes maravilhosos, eu adoro os dois e assisto sempre. Curto sempre, não eu trabalho e não eu assisto. E quantos jogadores são de cada time? Ah, legal. O rugby são 15 jogadores de cada lado, na modalidade Rugby Union, que é o que a gente normalmente transmite no Brasil pelos canais ESPN. E no Rugby Union, e além do Rugby Union, tem o Rugby de 7. Que seria um tipo de futebol de salão. Exatamente, que é o modelo olímpico. Mais ou menos o modelo olímpico. O futebol americano não, são 11 jogadores, sempre, em todo o período de jogo, sempre são 11 jogadores em campo. Puta, maravilha. E fala um negócio, Toninho. E no rugby tem esse lance de defesa, meio campo e ataque, ou todo mundo... Você falou por cima, mas eu não entendi direito. Ou tem mais ou menos um esquema que... Porque verdade. Quando você olha um jogo de rugby, você vê aquele tumulto todo, que assim... Parece que tá todo mundo embolado, isso. Né? E quando forma aquele bolo todo, como é que é isso, né? Como é que funciona isso aí? A pergunta é excelente, Ayrton, porque funciona assim. O rugby de números 1 a 15. Números 1 a 8 são os forwards. Fora o jogador mais pesado, fortão, você tem jogador lá de 1,90m, 2,10m, 130 Isso são defesa. Não são defesa, eles brigam pela posse de bola. Porque todo mundo ataca, todo mundo defende. Mas quem vai buscar essa bola? Como é que você ganha a bola no jogo de rugby? Se tacleia alguém, vai para o chão. Quando você é derrubado, pela regra, você é obrigado a soltar a bola. Então alguém tem que brigar na força, empurrando, para ficar com essa posse de bola. Normalmente são esses caras em números 1 a 8. E dos números 9 a 15 são os atacantes. São jogadores de linha, jogadores que têm mais habilidade. Não são tão grandes, são muito mais ágeis.
Na espinha dorsal do time, você tem, assim como o nosso futebol, tem o goleiro, você pega a espinha dorsal do futebol, o goleiro, um dos zagueiros, 2 no meio de campo e o atacante lá enfiado na frente. Esses 5 formam a espinha dorsal, basicamente do futebol, o nosso. No rugby é igual. Você tem 5 caras, entre 15, que formam a espinha dorsal. O número 2 dos forwards, que chama-se hooker, o número 8, que é onde a bola sai para começar a ser a transição do jogador. O craque do 8, time. O craque do time é os números 9 e 10. Esses são meio campo. O cara que sai, que tem a cabeça para sair jogando. É o meia direito, o meia esquerda do futebol. Exatamente. E você tem o fullback atrás, que é mais ou menos a figura de um goleiro, que ele é o último cara na defesa, só que, digamos, é um goleiro linha, porque ele também ataca bastante. Então, esses caras conduzem o time. Então, maravilha. Melhorou? Melhorou. E aquele tumulto que faz, que você passa a bola, quando você faz aquele tumulto, quando você dá um... Scrum. Isso. Scrum. A formação de scrum, ela se dá sempre... No rugby você só pode passar a bola para trás. Qualquer infração proposital, dolosa, que você teve intenção de derrubar alguém que não esteja com a bola, jogar a bola para frente de forma proposital, qualquer que seja a situação, o jogo é interrompido com penal. Quando você toma uma atitude que acontece um acidente, vou passar a bola para você, eu passo a bola para frente, sem querer, como é que o jogo reinicia? Porque teve um ilícito, ela foi para frente. Tipo o impedimento do futebol. Exatamente, aí para e forma um scrum. São 8 de cada lado empurrando. Eu estou falando de futebol, não é que eu não gosto, mas é porque fica fácil, futebol é um esporte que todo mundo está o tempo inteiro, pelo menos sabendo, né? A gente pode falar com basquete também, né? Exatamente. Mas enfim, aí tem o scrum, que seriam aqueles 8 caras. Que é porradaria mesmo, que é onde... o couro come. Ali é uma união de forças. Normalmente tem 1 tonelada cada estrutura Pouca dessa. coisa, né? Pouca coisa, mastodonte, a bola vai no meio e a bola é jogada no meio, quem tiver mais força leva. E aí a bola sai para ser jogada. Isso é o scrum. Outra situação é quando a bola sai para a lateral. Aí você tem o lateral, que a bola joga, e você vê normalmente os caras levantar os caras lá em cima, você tem o elevador, você pode subir com o jogador. Basicamente é isso. Maravilha. Me fala um negócio. E como é que funciona o ponto no rugby? Como é que é a contagem? O gol, exatamente. Como é que funciona? Quantos pontos? Porque você no futebol americano tem uma pontuação deles. Exato. É a mesma coisa? Como funciona? Um pouquinho diferente. No rugby você tem chegar no final do campo e apoiar a bola no chão, na linha de fundo do nosso futebol, chama-se try, vale 5 pontos. Te dá direito a um chute de conversão, que vale mais 2 pontos. Mas esse chute você pode de qualquer lugar? Imagina que aqui é um H, aqui tem um campo, aqui é o H, e você pôs a bola aqui no cantinho. Eu posso traçar uma linha para trás tem que ser na paralela mesmo. Na paralela. Não pode ser perpendicular ao chute e paralela à lateral. Exato. Então, e aí você só pode chutar daquele ângulo. Você não pode colocar bem no meio e chutar, aí ficaria fácil. É como é no futebol americano. Não desmerecendo o Cairo, que a gente fina, inclusive, chuta muito bem. Mas aí no rugby você tem 2 tipos de pontuação. Então o rugby vale 5, se você converter o chute vale mais 2, 7 pontos. Você pode dar um drop goal, que é o bate pronto, a bola quando pinga no chão você chuta de primeira, se ela passar no H por cima, vale 3 pontos, isso é no jogo aberto. E quando tem uma infração, uma penalidade, que alguém derrubou alguém... Então vamos lá, deixa eu tentar entender. Cada atrás são 5 pontos. 5 pontos. Aí você tem direito a converter... Que vale mais 2. Mais 2. Isso. Aí você tem... Então numa jogada só, 7 pontos. Vale 7 pontos. Exatamente. E se o cara vier do meio, quiser chutar, tipo futebol americano, e para converter, vale quantos 3 pontos? 3 pontos. Então o drop goal e tem o penal, que é a bola no chão, também chuta, vale 3 pontos. 3 Basicamente pontos. é isso. Então é 5 do try, 2 da conversão, 2 da conversão, 3 do pênalti e 3 do drop. Entendi, maravilha. E me fala um negócio, quem hoje domina o cenário mundial? Olha, os All Blacks da Nova Zelândia, quanto seleção, são considerados o Brasil do rugby. O Brasil é para o futebol, os All Blacks são para o rugby, embora hoje nosso futebol tenha... Mas enfim, continua sendo muito forte, né? São mais habilidosos, são né? mais habilidosos. Os caras são fortes, né? Muito fortes, são habilidosos, é uma nação que respira rugby, são atuais bicampeões mundiais, eles já têm 3 títulos mundiais, e realmente há uns 6, 7 anos curtem uma hegemonia, mas muito próximo deles da Austrália, África do Sul, Inglaterra, França, Irlanda, Argentina, tudo ali. Uma Copa do Mundo de rugby hoje, você tem entre 8 e 10 postulantes ao título, não é pouco não. Então, a nível mundial, seria a Nova Zelândia. Nível europeu,
Irlanda. Foi a última campeã do Six Nations, a né? Inglaterra vinha com a hegemonia. Mas a Inglaterra é um time bem tradicional, bem forte lá, né? Fortíssimo, candidatíssimo ao título mundial do ano que vem, Copa 2019 de rugby no Japão. Na América do Sul, você falou Argentina disparado, né? Disparado. Depois vem... Aí você tem, por exemplo, Hemisfério Sul, o mundo do rugby é dividido por Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. No Hemisfério Sul você tem aí a Nova Zelândia, a Austrália, a África do Sul e a Argentina. Essas 4 big potências. Quem está batendo na porta aí é os Estados Unidos, tem um rugby desenvolvido muito forte. Os caras estão vindo do futebol americano, os caras estão migrando? Tem uma cultura do futebol americano, enfim, o jogo está pegando de uma forma extraordinária lá. Inclusive os caras ganharam o último campeonato da América, né? America's Rugby Championship, que reúne o melhor do Brasil, o melhor do Uruguai, o melhor do Canadá, o melhor do Chile e o time B da Argentina, que o time A da Argentina ainda não dá para nenhum desses. E aí, os americanos são bicampeões, jogando muito bem. Além disso, você tem as Ilhas do Pacífico, que é cada mastodonte que os caras não têm. Certidão de nascimento, os caras têm escritura. Não dá para saber nem o nome. Não, né? Fiji, Tonga e Samoa, os caras são gigantes, jogam muito rugby. E aí no Hemisfério Norte é aquilo que a gente já falou, dos europeus são muito fortes. E depois da Argentina aqui, seria quem? Seria o Na ordem, nas Américas, então você tem a Argentina, hoje Estados Unidos um pouco abaixo. Não, na América do Sul. Na América do Sul é mais fácil. Argentina, bem abaixo. Uruguai. Um palmo abaixo, Uruguai, perto do Uruguai, Brasil e Chile. E aí para baixo tem Paraguai, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, mas mais abaixo. Agora me fala um negócio, assim, tipo, que a gente começa a ver televisão, você é apresentador apresentador não, desculpa, comentarista. A gente está ouvindo falar muito no rugby feminino, eu acho que é o Seven, né? O rugby de 7, é o rugby 7 na side. Mais ou menos possível. O Brasil é excelente, o Brasil tem 13 títulos, se eu não estiver equivocado, 13 títulos sul-americanos seguidos, eu não sei nem falar quanto é que são. Tipo, sabe, Hexa. Na América do Sul. Na América do Sul. E está entre as 10 forças do rugby mundial. Seleção brasileira. Nos Jogos Olímpicos chegou em 11º. Enfim, poderia até ter ido melhor, mas o fato é que a realidade do rugby do Brasil feminino é totalmente distinta do masculino, sob o ponto de vista de competitividade no mundo. E as meninas vão muito bem. Na ponta disso aí, lá em cima, aí você tem uma briga. Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra variam. Via de regra, a Austrália e a Nova Zelândia. Martoni, me fala um negócio, cara, que assim, tipo, e no Brasil, assim, clubes, como é que tá a aderência disso aí? Se já teve melhor, ou se tá pior, ou se tá melhorando? A sensação que eu tenho é que tá melhorando. Cresceu assim, muito, né? Muito, né? Cresceu muito. Quantidade de jogadores, quantidade de clubes, você tem noção de como é que funciona? Aproximado, olha, se estima hoje que o Brasil tem algo em torno de 60 mil atletas de competitivos, né? Aí divididos em várias regiões de diversos estados, você tem aproximadamente 2.000, 2.500 clubes, aproximadamente isso. Bacana, né? E você tem uma elite dos 16 melhores que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que é fortíssimo. Então, assim, o Brasil cresceu muito, se desenvolveu muito, tem um alto rendimento muito forte, todo jogador de seleção hoje em dia ganha, então ele é um profissional. Já é um profissional, né? É um bolsista, mas é um profissional, porque tem uma boa remuneração e vive do esporte, e os clubes estão nessa passagem. Alguns clubes estão com 60%, 70% do seu elenco já profissionais e outros a 30%, 40%. Mas é uma tendência do médio prazo todos profissionalizarem. E se o cara quiser hoje, vamos supor, eu tenho um filho de 10, 11, 12 anos, como é que o cara, para entrar, só através de escola, de como é que chama, colégio, ou você pode procurar algum clube especificamente e colocar teu moleque para treinar? Como é que funciona esse negócio? Assim, você tem alguns caminhos a seguir, porque o que eu sempre indico, depende da cidade, estado que você está, né? Entra ou na Confederação Geral, que é a CBRU, então o site é facinho, cbru.com.br, ou na Federação Local. Dali você tem uma ideia, por exemplo, na cidade de São Paulo, você tem uns 30 clubes. Então, depende da região que você está, o clube que você gosta, enfim, você procura ali. Então, com isso você consegue, digamos, fazer uma logística melhor para você começar a treinar e conhecer o clube. Mas sempre lembrando, todos que sejam filiados à Confederação Brasileira, isso é importante. E me fala uma curiosidade minha também. E a importância do rugby no mundo, em termos de público, em termos de você assistir, como é que é esse lance? Porque assim,
Pelas poucas vezes que eu fui na Europa, eu já tive a oportunidade também de ir na África do Sul, pô, o rugby é rugby, é um negócio que todo mundo só fala nisso. Como é que é no mundo isso, a frequência dele? Então, o rugby é o segundo esporte mais praticado no mundo, só perdendo para o futebol. Impressionante. Outro número que impressiona são os números da Copa do Mundo de Rugby. Em eventos únicos, como a Copa do Mundo de Futebol, a Copa do Mundo de Rugby, são as duas primeiras. Dispararam. Então você tem a Copa do Mundo de Futebol, se não me engano, 6 bilhões de telespectadores somados durante todo, e do rugby chegando a quase 5 bilhões, somados todos os jogos, semifinal, final. Gente grande já. Gente grande. Fora isso, assim, o que o rugby tem de diferente ao longo da sua história, esse crescimento exponencial que ele teve, se deve aos valores do esporte, né, que é o respeito, a disciplina, a hierarquia. No campo ninguém fala com o árbitro é super respeitado, não tem briga na igualzinho futebol, né? Bem diferente. Igual, Nesse aspecto muda bastante. Martoni, maravilha. Valeu, cara. Pô, obrigado mesmo, assim, eu acho que deu para esclarecer. A galera fica o seguinte, qualquer dúvida, tá, sobre rugby, vocês podem entrar em contato conosco através da FAI de Esporte, né, também através do site do Martoni. Martoni tem um canal que chama Martoni Rugby TV. Sempre Martoni Rugby. Martoni Rugby, né? Facilita. Então, e aí vocês tiram, mas também pode escrever para a FAI de Esporte e a gente vai tentar tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Por hoje é só. Obrigadão. Valeu, né? Valeu, Tó. Valeu.